Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos indo aqui para a nossa videoaula número 5, a atividade prevista para o dia 26/4, segunda-feira. Tá? Essa atividade, para essa data aqui, nós temos programado a atividade de artes, língua portuguesa e matemática. No caso, a atividade de artes, né? Vocês aí tiram dúvidas com a professora de artes, né? Professora especialista da sala, tá bom? Nessa videoaula aqui eu vou falar sobre português e matemática apenas. Em português, a gente entregou lá para vocês, ou passou para vocês para essa data, uma atividade de pontuação. Aí antes, né, de a gente trabalhar com a atividade que está aí na sequência, eu vou explicar um pouquinho para vocês a pontuação. Eu trouxe um exemplo que parecido com a atividade que está aí na sequência, tá bom? E para a gente exatamente entender a importância de usar os sinais de pontuação corretamente, tá? Então, deu exemplo aqui, ó. Imagine que um homem muito rico decidiu doar todos os seus bens para um ente querido, para uma pessoa que vai doar as coisas que ele tem, né? Aí ele escreveu o bilhete, né? Ele deixou um bilhete indicando para quem é, só que ele esqueceu de pontuar. Veja, aí sem pontuação ficou assim, ó. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então ele não pontuou, então a gente não sabe para quem que ele quer doar os seus bens, ok? E aí o que aconteceu? Cada um citado aqui no bilhete chegou e pontuou o texto a fim de se favorecer. Então cada um citado no bilhete, ou seja, o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres, ou o representante dos pobres, né? Pontuou o texto a fim de favorecer a si mesmo. E aí você vai ver que dependendo da pontuação que eu colocar e do local que eu colocar essa pontuação, o texto vai ter um significado diferente. Okay? Então, primeiro veio o sobrinho. O sobrinho fez a seguinte pontuação. Eu coloquei em amarelo a pontuação aqui. Então, fica assim. Deixe os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, nessa frase aqui, ele está afirmando que vai deixar o sobrinho. Então, deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Entendeu? Então, essa pontuação favorece o sobrinho. Depois nós colocamos aqui ó, uma irmã. A irmã chegou depois e pontuou de forma diferente para favorecer a ela. Então, se é irmã, fica assim, ó. Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, nesta forma de pontuar, a gente está entendendo que quem vai receber os bens, né, vai receber a herança lá, né, será a irmã. Depois veio o padeiro e fez a seguinte pontuação. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, o padeiro aqui favoreceu a si mesmo. A pontuação nova aqui indica que não vai para a irmã, não vai para o sobrinho, perdão, nada será dado aos pobres. Apenas será paga a conta do padeiro. Tá? E, por fim, chegou lá o representante dos pobres e pontuou para favorecer aos pobres. Ele pontuou assim. Deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Ok? Então, mudei alguma pontuação aqui, já mudei o sentido do texto. Então, o que vocês têm que perceber neste exemplo e depois quando for fazer a atividade? Que o texto ele é o mesmo, tá? As palavras, as frases, é o mesmo texto. O que muda o sentido do texto é a pontuação. Então, uma vírgula, por exemplo, que você coloca no lugar errado, você já faz com que o texto tenha um significado diferente. Okay? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nos sinais de pontuação quando vai ler um texto, né? E também quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que saber usar os sinais de pontuação. Porque ao ler o texto, se você não reconhecer corretamente os sinais, você vai ler errado. E se você ler errado, você vai entender errado. Se ao escrever o texto você coloca um ponto no lugar errado,
A pessoa que for ler vai entender o que você escreveu errado. Você quis dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aí vai ter um problema aí de entendimento, de comunicação. Então isso é uma coisa muito séria. Então a gente tem que tomar cuidado ao usar os sinais de pontuação. Por isso é importante saber o significado de cada ponto, né? Qual é a função de cada ponto no texto para usá-los corretamente. Okay? Aí, com base nesse exemplo que eu passei aí, né, dos bens do homem rico, a gente tem um exercício lá do livro da sequência, que é um exercício similar, tá? Só que é um outro texto. Ó. A gente frisa aqui, ó, que os sinais de pontuação também são muito importantes para o entendimento do texto, que é o que eu acabei de falar. E pergunta, ó, quais sinais de pontuação foram usados na notícia? Então, nós tivemos uma notícia lá nas atividades anteriores, um texto lá que você leu, né? Você até respondeu perguntas sobre o texto. E aqui eu quero que você localize quais sinais de pontuação foram usados. Escreva o nome desses sinais aqui. Ponto final, vírgula, exclamação, aspas, 2 pontos. Os pontos que você localizar, você escreve o nome aqui no exercício 1. Tá? Então, eu destaquei aqui, ó, os sinais de pontuação podem mudar, né, ou podem, né, porque os sinais podem mudar o sentido de um texto se forem colocados em lugares diferentes. Vamos refletir sobre isso na atividade abaixo. Então, é o que a gente mostrou no exemplo inicial lá, né? Então, se a gente colocar em lugares diferentes, muda-se o sentido do texto. Olha aqui o exercício. Ó. Uma senhora chamada Sandra comprou uma bicicleta para presentear e ajudar um ente querido na realização de atividades físicas. Ela estava com pressa e não disse para quem era a bicicleta. Então escreveu um bilhete, porém esqueceu-se de colocar os sinais de pontuação. Veja, então, o bilhetinho, ó. Essa bicicleta é para o meu neto, não para a minha filha, também não pense em dá-la para a Renata, minha melhor amiga. Sandra, sobre a assinatura. Então ela não pontuou, então eu não sei se ela quer dar para o neto, se ela quer dar para a filha, se ela vai dar para a Renata, que é a melhor amiga. A gente não sabe para quem que é, por quê? Porque ela não pontuou. E aí você vai pontuar esse texto 3 vezes. Você vai fazer esse exercício copiando ele no caderno 3 vezes e para cada uma das vezes você vai pontuar de forma diferente. Ó. Então pontue o texto de modo que, primeiro, você vai pontuar o texto de forma que o sentido do texto indique que a bicicleta vai para a Renata. Então, a sua pontuação tem que fazer a gente entender que ela está entregando a bicicleta para a Renata. Ok? Depois você vai ter que copiar o texto no caderno para fazer isso na letra A. Depois, no exercício B, você copia novamente o texto, só que você muda a pontuação. No exercício B, você vai pontuar de forma com que a bicicleta vá para o neto. Então, as pontuações aqui no texto vão ter que dar o sentido, né, ao texto, indicando que o presenteado será o neto da Sandra. Depois do exercício C, você vai copiar a frase mais uma vez, só que mudando a pontuação para favorecer a filha. Então, a bicicleta vai para a filha. Então, para cada um dos casos, você vai pontuar de forma diferente dentro desse sentido. O ideal é você pontuar e depois fazer a leitura para saber se ficou certo. Se ficou estranho, você refaz. Não é jogar o ponto aqui sem pensar de qualquer jeito. Você tem que pensar, entender, analisar para poder pontuar. 3 vezes, outra observação. Você terá que reescrever o texto para cada uma das opções de pontuação. Ok? Você vai usar o exemplo que eu coloquei no início lá com o outro bilhete. Mudou o ponto ou mudou o tipo de ponto, mudou o sentido do texto. Tá bom? Essa é a atividade de português. Depois nós temos a atividade de matemática. Em matemática são situações problemas. 2 situações. Primeira situação. Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Paulo Freire farão uma excursão para conhecer o Centro de Atletismo de São Paulo, onde são treinadas diversas modalidades esportivas. Nesta excursão irão 34 alunos e 6 professores. Sabendo que cada ônibus escolar tem capacidade de 40 lugares, quantos ônibus serão necessários para essa excursão? Tá? Então vão 134 alunos mais 6 professores, e cada ônibus tem 40 lugares. Quantos ônibus a gente vai precisar? Okay? Vai ter que calcular para descobrir quantos ônibus vai precisar para que todos possam ir para a excursão.
Exercício 2. Agora você é o treinador ou treinadora, né? Pensando que você tem uma equipe de 32 colegas, 32 pessoas, de modo que todos participem e que cada time tenha 5 jogadores. Então, imagina que você tenha uma equipe com 32 pessoas. Aí você precisa que todo mundo participe, só que cada time que você vai montar tem 5 jogadores. Né? Aí vem a perguntinha alta. Quantos times você formou? Tá? Quantos times você formou com 32 pessoas? Lembrando que cada time você tem 5 jogadores. E aí pergunta, houve reservas, ou seja, sobrou jogadores, né? Além daqueles times que você montou? Se sobrou, quanto sobrou? Você vai ter que organizar 32 pessoas em times de 5 pessoas cada time. Eu quero saber quantos times você consegue formar, se houve reservas, ou seja, se sobrou jogadores, e se houve quantos, né? Você teve lá. Perguntinha B. Na equipe feminina, né, tem 14 meninas e na equipe masculina tem 18 meninos. Então, dos 32 lá, né, 14 são meninas e 18 são meninos. Quantos times cada categoria você formou? Lembrando que cada time só pode ter 5 jogadores. Então, quantos times de meninas você consegue formar e quantos times de meninos você consegue formar? E vem aqui, houve reserva em cada um dos times e quantos, né? Cada um dos times, não, cada um dos reservas, né, das equipes. Houve reserva lá nas equipes dos times femininos, houve reserva nas equipes do time de meninos, masculino, né? E quantos, se houve quantas reservas, né? Perguntinha C. Em uma turma do 5º ano, há 36 alunos. A professora quer dividi-los em 4 equipes para a gincana da escola. Tá? Quantos alunos ficarão em cada equipe? Então você tem 36 alunos e você vai organizar eles em 4 equipes. Né? Cada equipe vai ter quantos alunos? Você vai montar equipes de 6 alunos, de 8 alunos, de 24 alunos ou de 9 alunos. Ok? E você calcula para achar a resposta e só uma delas é a correta. Certo? E é isso. Essa é a atividade prevista para hoje. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Ok? Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.